Você também cozinha essas embalagens aqui de leite condensado para fazer doce de leite? Então presta muitíssima atenção no que eu vou falar para você agora, porque você pode estar correndo um risco de vida, você pode estar correndo um risco de desenvolver um monte de doenças por causa dessa prática que é extremamente antiga, mas que as pessoas não sabem que, na verdade, elas estão criando um processo de contaminação extremamente sério. O que acontece? Quando você vai pegar uma embalagem como essa daqui, essa embalagem, ela tem uma parte de papel, ela tem uma parte de alumínio e ela tem uma parte de plástico. Por que essa parte de plástico que está aqui dentro está lá dentro? A resposta é muito simples, porque ela está lá para evitar que esse alimento entre em contato com essa placa de alumínio. Se você pegar essas latas que a gente tem, que você coloca o leite condensado ou qualquer outro tipo de alimento, essa lata a gente já sabe há muito tempo que ela também não pode entrar em contato com esse alimento, justamente porque ela vai acabar transferindo para esse alimento metais tóxicos, metais pesados, causar reações ali com esse alimento que não são tão interessantes. Aí você vai me dizer, doutor Júlio, mas então é perigoso comprar essas embalagens? Não, porque elas foram feitas, elas foram pensadas para isso daqui, ó, para você pegar o alimento, colocar aqui dentro, fechar, colocar na gôndola do supermercado, trazer para casa, abrir e usar. Essas embalagens, elas não foram pensadas em nenhum momento para você fazer o aquecimento. Muitas delas, inclusive, trazem nos seus rótulos como recomendação, não deve ser feito o aquecimento nem, ou em alguns casos, até o congelamento dessas embalagens. Então elas têm que ser utilizadas sempre em temperatura ambiente. Nestes casos, esse alimento está seguro. O problema é que quando você pega essa embalagem e coloca ela por uma questão de facilidade, muita gente acaba fazendo porque acha que é fácil, é mais tranquilo, fica mais prático e de colocar lá na panela de pressão ou de fazer o cozimento para que você já tenha ali essa substância depois em forma de um doce de leite. O que ninguém te conta é que ao fazer o aquecimento dessas embalagens, você cria dois graves problemas para a sua saúde. O primeiro deles é que essa polimerização que é feita para evitar que o alimento entre em contato com os metais, ela não resiste ao aquecimento e não só coloca o alimento em contato com essas substâncias, como esses elementos que são feitos a polimerização, eles derretem e uma boa parte disso vai para o próprio alimento. A gente já sabe hoje que o plástico, por exemplo, ele é um disruptor endócrino, ou seja, ele vai agir no nosso corpo aonde os nossos hormônios deveriam estar lá trabalhando para que você tivesse saúde, mas ele vai causar uma disrupção nesse processo, né, de equilíbrio dos nossos hormônios, o que vai levar você a longo prazo, é claro que não é do dia para a noite, mas pode levar você a doenças como doenças metabólicas, como problemas de tireoide, doenças neurodegenerativas, problemas cardiovasculares. Isso que eu estou falando apenas do plástico. Se a gente for parar para pensar no quanto a liberação do alumínio dessas embalagens pode afetar a nossa saúde, aí nós estamos falando de uma gama de possibilidades de doenças muito mais intensas, né, de doenças muito piores do que essas doenças que eu falei agora. Muitas delas ligadas a mau funcionamento do nosso cérebro, mau funcionamento dos nossos nervos, mau funcionamento dos nossos sistemas urinário, digestivo, cardiovascular. Gente, não é nenhuma novidade para as pessoas que metal pesado e metal tóxico são problemáticos para a nossa saúde. A gente já sabe disso há muito tempo. Só que as pessoas, em nome da praticidade, em nome da simplicidade, vou fazer isso aqui porque é mais fácil, vou fazer isso aqui porque é mais simples. Em nome disso, as pessoas acabam criando uma confusão enorme, acabam criando um problema gigantesco para a sua própria saúde. Vou repetir de novo para não ficar nenhuma dúvida. O uso dessas embalagens, do jeito que elas estão aqui, do jeito que elas foram pensadas, do jeito que elas foram programadas, problema nenhum. Tá tudo certo, você pode utilizar no seu dia a dia sem problema nenhum. Mas, pelo amor de Deus, não aqueça essas embalagens. Não coloque isso sob pressão. Você imagina que quando você faz isso numa panela de pressão, por exemplo, não só você tira o polímero, você libera essa resina no seu alimento, você coloca o alimento em contato com o plástico, com os metais que estão ali, e você também acaba criando uma confusão enorme para o seu organismo. Ele não vai conseguir lidar com isso depois, porque a panela de pressão, em boa parte, ela vai acabar destruindo as proteínas que você tem ali nesse alimento. Então você vai me perguntar, doutor Júlio,
Tá, então eu quero fazer o meu doce de leite em casa e quero fazer isso de maneira segura. O que eu devo fazer? Você vai pegar a embalagem, vai abrir sempre com uma tesoura, procure não utilizar aquelas faquinhas de serra, por um motivo muito simples. A faca de serra, quando ela passa aqui na embalagem, ela vai fazer um movimento em que você vai liberar algumas dessas partículas do plástico e do metal no próprio alimento, então a gente não deve fazer isso. Você corta com a tesoura, pega uma panela comum na sua casa, coloca no fogo baixo, coloca esse leite condensado lá e faz o processo em casa. Faz o processo do jeito que a gente sempre fez a vida inteira. Doutor, mas o senhor não acabou de falar agora que o alumínio não é interessante? As panelas da minha casa são todas de alumínio. Então, se você tiver uma panela de inox, se você tiver uma panela em que você tem um revestimento ou uma panela de cerâmica, uma panela de vidro, todas elas são melhores para a gente fazer uso na nossa cozinha. De fato, o alumínio é um negócio que a gente tem que evitar. Mas assim, em último caso, você está fazendo na panela de alumínio, não use colher de metal para mexer esse doce lá. Porque colher de metal vai encostar em outro metal, vai fazer a raspagem e essa raspagem vai fazer com que você libere ali uma parte dessas substâncias também. Então qual é o tipo de colher que a gente costuma usar? Colher de madeira. Essa colher de madeira comum que a gente compra de bambu aí nos mercados, nas casas em que a gente encontra esse tipo de utensílio e vai fazendo essa mexida ali com essa colher de madeira. Mas não utiliza colher de metal e se você puder evitar, fuja do alumínio, fuja de tudo que tem metal pesado. Essas panelas de cobre que hoje nem são mais permitidas no Brasil, mas via de regra, mexo aqui, mexo acolá, vejo que tem gente aí que ainda usa, porque era um sistema muito antigo, né? Você tinha lá esse cobre sendo usado, eu lembro a minha avó, a minha mãe usavam muito essas panelas de cobre para fazer o doce, para fazer aquela chimia. Lá na minha terra, esse doce a gente chama de chimia no sul do Brasil. Esses metais, eles são metais que no nosso organismo eles não são bem-vindos, assim como o plástico também não é bem-vindo. Então, você quer ter uma saúde, você quer ter uma vida top, você quer ter tudo funcionando perfeitamente, faz a coisa do jeito certo. Não vai pela praticidade, não vai pela simplicidade, porque são coisas que vão acabar levando a sua saúde, vão acabar levando aí toda a sua juventude e muitas vezes a pessoa fala, mas eu usei agora e não senti nada. Pois é, mas imagine o uso disso uma vida inteira, essa fatura vai acabar chegando para você e eu espero que você tenha consciência de construir a saúde, de construir a prevenção aí na sua casa, ao invés de correr atrás de resolver problema, ao invés de correr atrás de resolver doença depois. Se nós pensarmos assim, nós estaremos pensando de uma maneira muito inteligente e a gente vai conseguir evitar um monte desses problemas aí de saúde. Então, eu sou o Dr. Júlio Luckmann, esse é o nosso canal aqui no YouTube para falar sobre saúde e eu espero poder ter ajudado você. E se você conhece alguém que tem essa prática na sua casa, ou na sua família, ou entre os seus amigos, manda esse vídeo para essa pessoa que ela vai entender que esse tipo de coisa não é legal, não é saudável para a nossa vida. Já aproveita, faz a tua inscrição e se você achar interessante, que você possa também dividir esse vídeo, né? Mandar para outras pessoas. Dr. Júlio na área, super beijo para você, tchau!